Graça e paz para você, meu nobre irmão, querido amigo. Bem-vindo ao devocional Palavra de Vida, onde estudamos e meditamos nas mensagens que o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, nos envia diariamente. Nesta semana, nós estamos estudando justamente sobre a parte que fala que devemos fazer a obra de Deus para que Ele jamais diga para cada um de nós naquele grande dia: nunca vos conheci. A obra de Deus, ela deve ser feita do jeito de Deus. E aqui, hoje, estaremos meditando no segundo ponto mais crítico da falha que as pessoas cometem pensando que estão fazendo a obra como Deus quer. E o subtítulo para essa segunda falha é: praticar a iniquidade enquanto serve. E o texto base que vamos usar está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Que assim diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nobres amigos, a santidade, ela nunca foi algo como sugestão de Deus para cada um de nós. Ela, bem da verdade, sempre foi uma ordem. Quando Pedro escreve sede santos, ele não está propondo um ideal inalcançável, mas lembrando que aquele que foi alcançado por Cristo tem a obrigação, o dever de refletir o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo. Nesses dias em que vivemos, muitas pessoas desejam fazer a obra do Senhor, mas, infelizmente, poucas pessoas vivem a santidade do Senhor enquanto fazem a obra. Há quem pregue com muita eloquência, quem cante com uma voz como se fosse dos anjos, com muita emoção. Há principalmente aqueles que ocupam cargos importantes na igreja e até realizam grandes obras. Porém, mantém um coração totalmente dominado, primeiro pela mentira, pela hipocrisia, depois pelo orgulho, sem contar da imoralidade. E aqueles que têm inveja do irmão que faz a obra melhor do que ele? E aqueles que não querem deixar o irmão avançar no ministério para não perder o seu cargo? Eu quero lembrar que esta palavra não é para o ímpio, nem para o gentio, nem para aquele que serve santos. Não. Esta palavra é para aquele que está dentro da verdadeira igreja, usando a Bíblia como diretriz para a sua existência, mas que age como um verdadeiro falso diante dos olhos do Senhor, e falta-lhe muito arrependimento. Quero deixar claro que Deus não mede apenas no que nós fazemos. Ele nota cada obra nossa, mas Ele observa principalmente quem somos quando ninguém está olhando. A Bíblia, ela é bastante séria ao falar daqueles que praticam a obra misturada com a iniquidade. Em Mateus 7, 22, 23, nós lemos no primeiro dia que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Contudo, ouvirão uma das mais tristes sentenças, quando Jesus assim vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe uma coisa: essas pessoas, elas não são incrédulas. Elas estão envolvidas na obra.
O problema não é a atividade religiosa, mas a convivência com o pecado que elas fazem questão de manter. A iniquidade é mais do que cometer um erro, é permanecer deliberadamente nele, sem um quebrantamento, sem um arrependimento, sem um desejo de querer mudar. E temos um exemplo marcante de alguém que servia a Deus e era iníquo, que é o rei Saul. Ele foi escolhido por Deus, ungido para liderar o povo de Israel, recebeu o Espírito do Senhor. Porém, com o passar do tempo, aos poucos, ele passou a valorizar mais a sua própria reputação do que a obediência. E aí, em 1 Samuel 15, Deus ordena a ele algo totalmente específico. Porém, ele prefere adaptar a ordem divina ao seu próprio julgamento. Depois, ele ainda tem a desfaçatez e a falta de vergonha de tentar se justificar diante de Deus com a sua desobediência, dizendo: eu havia guardado o melhor para oferecer em sacrifício, Samuel. A resposta do profeta foi contundente: obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Ele continuou exercendo a sua função de rei. No entanto, já não tinha mais nenhuma comunhão com Deus e nem muito menos a aprovação do Senhor. Este exemplo nos ensina que Deus, ele não procura apenas servos ocupados, ele procura servos que são santos. A obra nunca pode subsistir à intimidade. O ministério jamais pode ocupar o lugar da obediência. Deus não se impressiona com as aparências espirituais, porque o coração tem que estar presente junto com a ação. E o que o Senhor mais percebe é um coração totalmente distante dele. A verdadeira santidade, ela não significa perfeição absoluta, porque nós temos uma natureza de pecado. Mas uma vida que tem arrependimento constante, que renuncia ao pecado também constantemente, e é de uma submissão total e diária ao Espírito Santo, este sim é o verdadeiro cristão que Deus quer. O cristão santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que nunca faz das suas quedas uma morada. Por isso, essa hipocrisia hoje vale em todas as igrejas. Setores, facções, panelinhas dentro da igreja. Irmão A que gosta mais do irmão B, mas que não gosta do irmão C. E aí, essa confusão satânica que todas as igrejas têm, porque ali ninguém está sendo santo. Hoje, vale a pena eu fazer uma pergunta sincera para você. Vou fazer para mim também. Claro, eu sou o primeiro. Eu estou servindo a Deus com as mãos ocupadas, mas com o coração dividido? Ou a minha vida realmente confirma a mensagem que os meus lábios estão anunciando? Vamos refletir nisso? Que jamais sejamos conhecidos apenas pelas obras que fazemos, mas que sejamos conhecidos pela grande semelhança com Cristo que fazemos questão de demonstrar através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Afinal, Deus continua dizendo ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Pai amado e bendito, obrigado, porque o Senhor nos chamou agora, não apenas para trabalharmos na tua obra, mas para sabermos viver em santidade constantemente. Pai, examine sempre os nossos corações e revela-nos toda a iniquidade que porventura possa estar escondida, e nos concede um espírito que seja sempre humilde e arrependido, que jamais troquemos a comunhão contigo pela aparência da religiosidade. Nos ensina a obedecê-lo, a negar a nossa própria vontade, a refletir o seu caráter em tudo o que fizermos. Que a nossa vida glorifique o teu nome, sempre, em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo nós assim oramos.
Amém e amém.